Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Média passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus conduzida por Sua Santidade, o Papa Francisco. Com vocês na transmissão nesse 25º domingo do Tempo Comum, Jackson Erpen. Temos um domingo que está se alternando entre céu completamente limpo, às vezes completamente nublado, agora poderíamos dizer parcialmente nublado, então, e a temperatura por volta dos 27 graus Celsius na Praça São Pedro. Esse domingo que de maneira um pouco particular, tem uma certa movimentação não somente em torno aqui da cidade do Vaticano, mas também de Roma, porque temos a 26ª edição da Maratona de Roma, um percurso de mais de 40 quilômetros, que tem a participação de mais de 7.500 corredores. A maratona, que teve início no Fórum Imperial às 6h45 da manhã, e tem um trajeto que passa por locais históricos bastante conhecidos de Roma, mas também etapa aqui na Via da Conciliação e na Praça São Pedro. E é nesse clima também que saudamos a todos vocês que nos acompanham pelo site do Vatican News, pelo nosso canal YouTube, pelas redes sociais, assim como as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem em todo o Brasil, no continente africano e também nos Estados Unidos. Nossa saudação à Rádio Imaculada FM 93.3 de Formosa, Goiás, que passou a nos retransmitir. Também a Rádio Pax em Beira, Moçambique, também conosco Rádio TV Evangelizar de Curitiba, Rádio Carmo das Irmãs Salesianas de Guaratinguetá, São Paulo, Rádio Dom dos Salesianos, também de São Paulo, a Web Rádio Pés de Cristo, São José dos Campos, Scalabrine Rádio, dos Estados Unidos, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, a IWTN TV, Web Rádio Brasil Imperial, Itu, São Paulo, Rádio Fé e Luz e Campinas, Rádio Web SOS Vida e Web TV Tropicana na Paraíba, entre tantas outras emissoras que nos retransmitem. 25º domingo do Tempo Comum e a liturgia do dia que nos propõe hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Leitura essa que deverá inspirar a reflexão do Santo Padre. Vemos então tantas bandeiras na Praça São Pedro, cada peregrino, cada turista que vem de um país diferente sempre faz questão de marcar presença então com a bandeira do seu país. Recordamos também que hoje em Varsóvia tem início a Conferência Internacional sobre a Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis para as Igrejas da Europa Central e Oriental, organizado pela Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores, pela Conferência Episcopal da Polônia. O encontro contará com a participação de representantes de episcopados, ordens religiosas e profissionais leigos de 20 países e se estenderá até o dia 22 de setembro. E hoje, na abertura dos trabalhos, será divulgada a mensagem em vídeo do Santo Padre aos participantes, cujo texto foi divulgado ontem. Recordamos ainda que no último domingo, exatamente nesse mesmo horário, o Papa Francisco estava em Budapeste, presidindo a missa conclusiva do 52º Congresso Eucarístico Internacional. E agora, então, abrem-se as janelas do apartamento pontifício e a multidão saúda o Santo Padre. Vamos ouvir a sua mensagem para este domingo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Il Vangelo della liturgia odierna narra che lungo il cammino verso Gerusalemme i discepoli. O Evangelho da liturgia odierna narra que ao longo do caminho de Jerusalém, os discípulos de Jesus discutiam sobre quem entre eles era o maior. Então Jesus dirigiu-lhes uma frase forte que vale também para nós hoje. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Queres ser o primeiro? Vá ao final da fila e sirva a todos. Mediante questa frase lapidaria, il Signore inaugura un capovolgimento, rovescia i criteri. Por meio dessa frase incisiva, o Senhor inicia uma reviravolta, inverte os critérios que marcam o que realmente importa. Não depende più dal ruolo che ricopre, dal successo che ha,
O valor de uma pessoa não depende mais do papel que ela desempenha, do sucesso que tem, do trabalho que faz, do dinheiro no banco. Não, não. Não depende disso. A grandeza e o sucesso aos olhos de Deus têm um padrão, uma medida diferente. São medidos no serviço. Não naquilo que se tem, mas naquilo que se dá. Você quer se sobressair? Sirva. Esse é o caminho. Hoje a palavra serviço parece um pouco desbotada, desgastada pelo uso, mas no Evangelho tem um significado preciso e concreto. Servir não é uma expressão de cortesia. É fazer como Jesus, que, resumindo em poucas palavras a sua vida, disse que veio não para ser servido, mas para servir. Portanto, se quisermos seguir Jesus, devemos percorrer o caminho que Ele mesmo traçou, o caminho do serviço. Nossa fidelidade ao Senhor depende da nossa disposição em servir. E isso, sabemos, custa. Geralmente custa. Tem um sabor, um gosto de cruz. Mas à medida que aumenta o cuidado e a disponibilidade para com os outros, tornamos-nos mais livres interiormente, mais semelhantes a Jesus. Quanto mais servimos, mais sentimos a presença de Deus. Sobretudo quando servimos aqueles que não têm como nos restituir e retribuir, os pobres, abraçando suas dificuldades e necessidades com terna compaixão. Ali descobrimos ser, por sua vez, amados e abraçados por Deus. Jesus, precisamente para ilustrar isso, depois de ter falado do primado do serviço, faz um gesto. Nós vimos que os gestos de Jesus são mais fortes do que as palavras. E qual é o gesto? Ele pega uma criança e a coloca entre os discípulos, no centro, no lugar mais importante. A criança no Evangelho não simboliza tanto a inocência, mas a pequenez. Porque os pequenos, como as crianças, dependem dos outros, dos grandes, têm necessidade de receber. Jesus abraça aquela criança e diz que quem acolhe um pequenino, o acolhe. Eis, antes de tudo, a quem servir. Aqueles que têm necessidade de receber e não têm como retribuir. Aqueles que têm necessidade de receber e não têm como retribuir. Acolhendo quem está à margem, quem é esquecido, abandonado, acolhemos Jesus. Porque Ele está ali. Em um pequeno e um pobre a quem servimos, também nós recebemos o terno abraço de Deus. Queridos irmãos e irmãs, interpelados pelo Evangelho, perguntemos: eu que sigo Jesus, me interesso por quem é mais esquecido, abandonado? Ou como os discípulos naquele dia, estou em busca de gratificações pessoais? Eu entendo a vida como uma competição para abrir espaço para mim mesmo às custas dos outros? Ou acho que se sobressair significa servir? E concretamente, dedico tempo a algum pequeno? É uma pessoa que não tem meios para retribuir? Eu cuido de alguém que não pode me retribuir? Ou somente dos meus parentes e amigos? São perguntas que podemos nos fazer. Que a Virgem Maria, humilde serva do Senhor, nos ajude a compreender que o servir não nos faz diminuir, não nos diminui, mas nos faz crescer. Pois há mais alegria em dar do que receber. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, sono vicino alle vittime dell'inondazione estou próximo às vítimas das inundações ocorridas no estado de Hidalgo e no México, especialmente aqueles que morreram no hospital e a seus familiares. Asseguro minhas orações pelas pessoas que estão injustamente presas, bloqueadas em países estrangeiros. Há várias causas diversas para isso, algumas situações complexas. Desejo que essas pessoas, no cumprimento da justiça, possam logo retornar para sua casa, para sua pátria. Saúdo a todos vocês, romanos e peregrinos de vários países, poloneses, eslovacos, Honduras, famílias, grupos, associações e fiéis em particular. Saúdo os crismandos de Scandite e a Associação dos Alunos dos Servos de Deus, Padre Gianfranco Maria Chitti, frade capuchinho, do qual recorre o centenário do seu nascimento. Meu pensamento vai àqueles que estão reunidos no Santuário La Salette, na França, na recordação dos 175 anos da aparição da Nossa Senhora, que se mostrou em lágrimas a dois jovens. As lágrimas de Maria fazem pensar aquelas de Jesus sobre Jerusalém. A sua angústia no Getsemane são um reflexo da dor de Cristo por os nossos pecados e um apelo sempre atual a confiar e entregar-se à misericórdia de Deus. A tutti voi una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Desejo a todos vocês um bom domingo. Não se esqueçam de rezar. Não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até logo. E no finalzinho também a saudação aos jovens da Imaculada, que estão sempre presentes a cada domingo aqui na Praça São Pedro. Papa Francisco, em sua locução
então, nesse domingo, nos convidou, então, a seguir Jesus no caminho do serviço. Se quisermos seguir Jesus, devemos percorrer o caminho que Ele mesmo traçou, o caminho do serviço. Nossa fidelidade ao Senhor depende da nossa disposição em servir. E que a Virgem Maria, humilde serva de Deus, nos ajude, então, a compreender que o serviço não nos diminui, mas nos faz crescer. E que há mais alegria em dar do que em receber. A todos vocês que nos acompanharam nessa transmissão, também um feliz domingo. São os votos aqui da redação em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.